Muito bem, finalmente mais um vídeo para provarmos que Emmanuel Macron é o provável anticristo, o pior de todos, que o mundo já experimentou em épocas passadas. O pior de todos, o mais violento, e o último, né? Não vai ter mais anticristo, esse vai ser o último. E nós aí estamos vendo uma revista inglesa. Ele está na capa de uma revista inglesa chamada The Economist, uma revista há mais de 100 anos, essa revista existe, e no título da capa está escrito Salvador da Europa? Europe's Saviors? Salvador da Europa? Emmanuel Macron é o Salvador da Europa? Estamos vendo ele andando sobre o mar, né? Simulando, quer dizer, dando a ideia de que ele supera as dificuldades, ele não afunda, né? A outra lá, que uns pés voltados para cima, de cabeça para baixo, afundou. Essa revista de 2017 acabou acontecendo. A primeira-ministra Theresa May renunciou ao cargo agora em 2019. Há poucos dias atrás, né? Nós estamos em agosto de 2019. Então, o versículo da Bíblia embaixo, Apocalipse 13:1, embaixo aí da foto, vi uma besta que saía do mar. João descrevendo o Apocalipse, no capítulo 13, vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Aqui vocês estão vendo a figura, lembrando o que João disse no versículo, uma cabeça maior com 4 chifres e outras 6 cabeças. Isso aqui é a besta que saiu do mar, né? Aqui do outro lado, será que Emmanuel Macron é o anticristo ou apenas um acaso? Muitos podem estar pensando exatamente nessa pergunta, nesse ponto da apresentação. Vamos em frente. Agora vocês estão vendo outra capa do The Economist. Estão vendo aí Emmanuel Macron no centro, tamanho grande, do lado esquerdo, na frente da Casa Branca, sentado com os pés dentro do rio, o Donald Trump. Isso é a capa da revista The Economist, uma das revistas mais famosas do mundo, nessa área da economia, na área da política internacional. Trump bem menor do que Emmanuel Macron. Aqui do lado direito, vocês estão vendo pessoas correndo em direção a um toldo, que é uma entrada, buscando o quê? Buscando, olha aqui o arrebatamento, um imã no céu puxando as pessoas para cima, em alusão clara ao arrebatamento. Capa do The Economist. E o Trump, aqui em cima da Casa Branca, algas aqui, né? Plantas, algas que dão em águas devido às enchentes americanas, Trump com os pés dentro do rio, e a imagem aí, a figura, a capa do The Economist, mostra um Emmanuel Macron muito maior e muito mais forte do que o Trump. E o versículo diz, Apocalipse 17:8, a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Então, por esse versículo, quem vai ver a besta em atividade plena, de maneira terrível,
são aqueles que não tiveram um nome escrito no livro da vida, por não aceitarem ao Senhor Jesus Cristo. Por que eles? Porque a igreja, aqueles que já têm o nome escrito no livro da vida, outros que ainda estão se decidindo e aceitando, e o nome está sendo escrito no livro da vida, nós não estaremos mais aqui. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo ficarão futuro. Ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Nós que temos o nome escrito no livro da vida, porque aceitamos Jesus e somos fiéis a Ele, obedientes à palavra dEle, subiremos no arrebatamento e não veremos o anticristo em ação demoníaca aqui embaixo. Muito bem. Macron chegou ao lance de se comparar ao deus Júpiter dos romanos. É o deus dos deuses. O maior dos deuses romano é o Júpiter. E ele se comparou, logo que assumiu a presidência, ao deus Júpiter. E Apocalipse 17, de 9 a 11, vai dizer: aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. Então, as 7 cabeças naquela besta que saiu do mar são 7 colinas que tem uma mulher sentada nelas, e são também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu. É o anticristo, esse ainda vai surgir. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A Bíblia vai dizer que ele vai reinar apenas durante 42 meses, 3 anos e meio. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7. É uma das 7 cabeças, é um dos 7 reis e caminha para a perdição. Então nós vamos ver. Aqui nós temos um mapa onde aparecem 7 colinas. E nós vamos ver que é em Roma, onde tem o Vaticano. Vamos em frente. Aí está o mapa. Aqui, achureado na cor mais escura, a Roma antiga, região da antiga Roma, a Roma pagã. E aqui, na Roma de hoje, que é maior do que a Roma antiga, o Vaticano aqui, ó. Ó o Vaticano. O Vaticano está aqui. Cidade do Vaticano é uma cidade aqui, é um país, né? Basílica de São Pedro e o Monte Vaticano. Aqui nós temos as 7 colinas. Está vendo aqui, ó? A, B, C, D, E, F, G. 7 colinas. Os nomes estão aqui. A colina A. Aqui estão os nomes das colinas. As 7 colinas que estão perto do Vaticano. E o Vaticano é a mulher que está sentada sobre as 7 colinas, né? Ela está aqui, ó. É como uma mulher sentada sobre as 7 colinas, olhando para as 7 colinas, né? E essas colinas se chamam, a colina A está lá na tabela, Quirinale, Viminale, Esquilino, Célio, Avelino, Palatino, Capitolino. Sobre essas 7 colinas está uma mulher assentada que João vai ser revelado a ele que é uma prostituta. O Vaticano, a Igreja Católica, é comparada a uma prostituta, porque prostituiu o Evangelho de Cristo. Aí está. Então, Apocalipse 17, de 15 a 18. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está assentada a prostituta, são povos
multidões, nações e línguas. Essa prostituta, ela influenciou o mundo todo, o mundo católico. É grande. Povos, influenciou povos, multidões em cada povo desse, nações e línguas. A besta e os 10 chifres, que eu botei entre parênteses, 10 nações, que você viu, odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Vão comer a sua carne e a destruirão com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele, Deus, tem, levando-os a concordarem e dar à besta o poder que eles têm, para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Roma chegou a reinar, mais forte do que os reinos. Influenciava nos reis que eram católicos. Chegou a ser o reino mais poderoso da terra. Então, chegou a reinar sobre reis da terra. Apocalipse 17, de 15 a 18. Vamos caminhando. Anticristo e falso profeta juntos? Será que já estão juntos? Apocalipse 13, versículo 11. Então vi outra besta que saía da terra. Uma saiu do mar. A outra da terra, com 2 chifres. Essa tem 10 chifres. Essa tem 2 chifres. Muito mais poder nessa besta do que nessa. Com 2 chifres como cordeiro, fala manso, sorri, mas que falava como dragão. Está se revelando. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dado autoridade para agir durante 42 meses, 3 anos e meio, na grande tribulação. Apocalipse 13, 5. Nós vamos ver que ele vai agir na grande tribulação. 3 anos e meio na grande tribulação. Ele agora está nos 3 anos e meio da tribulação. Ainda não se mostrou claramente quem é. Ele está nos bastidores. Os 10 chifres, Apocalipse 17, de 12 a 14, os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Nós, os chamados, escolhidos e fiéis, venceremos com Jesus e reinaremos com ele. A Bíblia diz que nós reinaremos com Jesus no milênio. É muito forte isso. A gente volta das bodas do Cordeiro, 3 anos e meio lá em cima, nas bodas do Cordeiro. Aqui embaixo na terra, a guerra do Armagedon. No final da guerra do Armagedon, Jesus destrói as 10 nações, o anticristo e a besta vão para o inferno, e Jesus inicia o milênio e nós reinaremos com ele aqui na terra. A terra totalmente transformada, a topografia da terra totalmente outra. Nós veremos isso num próximo vídeo. Criação de um exército único europeu. O anticristo já em ação? Está sendo criado um exército único europeu? Vamos ver. No dia 15 de dezembro de 2017, Emmanuel Macron, o mentor dessa ideia do exército europeu, o grande mentor foi ele, assinou um acordo lá com Angela Merkel.
primeira-ministra da Alemanha, assinaram esse acordo histórico. 23 países da Europa assinaram esse acordo, um exército forte. Esses líderes nem suspeitam dos reais planos de Emmanuel Macron, nem desconfiam. Lá em cima, a União Europeia assina acordo histórico para integrar 23 exércitos. Levaram 70 anos, mas finalmente assinou, né? A União Europeia assinou o pacto hoje, 13 de novembro de 2017, concordando em integrar o financiamento militar, o desenvolvimento de armas e o desdobramento das defesas europeias. O grupo terá um fundo europeu de defesa de 5 bilhões de euros para comprar armas, para operações e para pesquisas. No final, significa que a União Europeia teria forças militares nacionais mais fortes e melhoradas para responder às crises juntas. 10 dos 23 países que assinaram o acordo lutarão no Armagedon contra Israel. Está vendo aí? O exército, está se formando um exército europeu, e desse exército o anticristo vai tirar as 10 nações mais fortes, mais poderosas, que darão sustento a ele na guerra do Armagedon. Aqui nós estamos vendo o presidente Trump em conversa com o presidente Emmanuel Macron, porque o Trump ele reclama muito que os Estados Unidos paga quase toda a despesa da OTAN é paga pelos Estados Unidos. E os países da Europa ficam, né, no flosô. Estados Unidos está pagando, que beleza, nossa segurança é os Estados Unidos que banca. O Trump, como quer ver os Estados Unidos forte, os Estados Unidos primeiro, em primeiro lugar os Estados Unidos, United States first, America first, né? Ele reclama com a Europa. E aí que o Emmanuel Macron teve a grande ideia de formar esse exército e dizer para o Trump, nós vamos ter verba, nós vamos ter armamento, vamos ter tudo. Nós vamos patrocinar a nossa própria defesa. Com isso a gente vai liberar o teu dinheiro. O teu dólar americano lá, que você bota aqui na OTAN, você não vai precisar botar mais. Vai diminuir muito a tua despesa. O Trump acabou ficando satisfeito. O Emmanuel Macron, aproveitando a situação política, a geopolítica internacional, para formar o exército que ele está querendo. Ele tem mania de grandeza. Ele é um príncipe numa cidade, que depois eu digo o nome, está escrito aí mais adiante, eu esqueci agora, mas vamos em frente. Ele não pode agir ainda de forma monstruosa. Por quê? Por que que o anticristo está nos bastidores? Tribulação, 3 anos e meio ele está nos bastidores. Por que que ele não pode agir? Na tribulação, o anticristo está formando seu grande exército, com 10 nações, e negociando um acordo de paz com judeus e árabes, para que o terceiro templo possa ser construído, e com isso ter mais poder. O acordo de paz está aqui, ó. Ele com Netanyahu, Netanyahu aqui, e ele aqui com o líder palestino. Está negociando o acordo de paz. Nessa figura, você reconhece essas 3 pessoas que estão vendo a maquete do terceiro templo judeu? O templo que vai ser reconstruído? Vocês estão reconhecendo? Ministro de Relações Exteriores do Brasil, presidente Bolsonaro e o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, que foi reeleito agora, há pouco tempo atrás. Maquete oficial do terceiro templo do povo judeu, lá em Jerusalém. E aí você vê
o Emmanuel Macron num discurso inflamado, né? Irmãos, e a Bíblia, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, quer dizer, a fé vai acabar. Todo mundo vai abandonar Deus, a maioria. Isso é apostasia. Abandona a fé, abandona Deus, abandona a igreja, abandona a Bíblia, abandona a crente, o cristão não serve mais. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele vai ser revelado na grande tribulação, nós vamos ver. Vamos em frente. Este anticristo se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Ele se exalta, ele se acha melhor do que Deus, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Isso vai acontecer, a profecia de Daniel indica isso. É o sacrilégio terrível, ele vai colocar a estátua dele no altar e vai mandar Israel e todo o mundo, através de holograma no céu, se curvar diante dele. Isso foi citado por Jesus em Mateus 24. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Agora, na tribulação, ele está sendo detido, para só ser revelado no seu devido tempo, na grande tribulação. Não é? A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. O anticristo já está em ação, na tribulação. Tudo na Bíblia. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém o anticristo durante a tribulação? O Espírito Santo e a igreja estão detendo o anticristo. Quando o Espírito Santo, no arrebatamento, nos levar até as nuvens ao encontro com Cristo, aqui embaixo não haverá mais impedimento para o anticristo. Ele vai ser revelado de maneira avassaladora, de maneira sobrenatural maligna. E Jesus diz isso em Mateus 24. A perseguição será terrível. Ele será revelado não nos 42 meses da tribulação, nós vimos claramente isso no texto, mas nos 42 meses da grande tribulação, logo após o arrebatamento. Então será revelado o perverso. A Bíblia o chama de perverso. Anticristo é perverso, é mau, é maligno, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda no milênio. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Quem vai perecer na grande tribulação é porque rejeitaram o amor à verdade, rejeitaram Jesus Cristo, que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E ele poderia salvar, mas as pessoas o rejeitaram, movidos pela grande apostasia mundial. Então, aí embaixo, eu reforço mais uma vez. Isso aí está em Tessalonicenses 2, de 8 a 10. Né? Quando o Espírito Santo arrebatar a igreja, levar a igreja santa e imaculada, né, para as nuvens, o pessoal do oba-oba não sobe, o pessoal que está de olho no dinheiro, o pessoal que está na imoralidade sexual, o pessoal que está na idolatria, esse não vai subir.
O anticristo ficará livre para agir durante 42 meses, 3 anos e meio na grande tribulação. Continuando o texto de 2 Tessalonicenses 2. Por essa razão Deus lhes envia, porque não acreditaram na verdade. Por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor. O anticristo vai ter um grande poder sedutor, de convencimento de multidões, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós, os seguidores de Cristo, os que amam a palavra dele e obedecem a ele, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Serão salvos todos aqueles que crerem em Jesus Cristo e entrarem pela porta estreita. Início da tribulação. Eu estou fazendo um vídeo da janela do arrebatamento com um acerto, já que engano meu, na hora de fazer o calendário, de mexer com datas, de mexer com calendário, isso é muito difícil, tem que ter muita atenção. Aqui já está corrigido. Início da tribulação, 14 de maio de 2017, 69 anos da Constituição de Israel como nação novamente, lá em Tel Aviv, 1948, 69 anos depois, é o início da tribulação, o início dos 7 anos, é o início da tribulação, que já está em pleno andamento. Em 14 de maio de 2018, o Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, comemorou com todo o povo de Israel e com o mundo o 70º aniversário da refundação de Israel como nação novamente. E aí vem o primeiro aviso, fim das ofertas e sacrifícios. Vai ser no dia 16 de setembro de 2020. 1.335 dias antes do início do milênio, 14 de 5 de 2024. 14 de 5 de 2024, quando você recua 1.335 dias, você vai ter o dia 16 de setembro de 2020, quando o anticristo anuncia no templo que foi reconstruído, ele vai anunciar o fim das ofertas e sacrifícios. Segundo aviso para nós, que o arrebatamento vai acontecer. Deus é muito bom, né? Ele dá o primeiro aviso e ele dá o segundo aviso. Sacrilégio terrível. 31 de outubro de 2020. 45 dias depois, acontece o sacrilégio terrível. Isso a 1.290 dias antes do início do milênio, em 14 de maio de 2024. Esses dois períodos, 1.335 dias, recuando de 14 de 5 de 2024, quando inicia o milênio, e 1.290 dias, recuando do milênio, 1.290 dias, foi o anjo Gabriel que deu para o profeta Daniel. Está em Daniel capítulo 12. A janela do arrebatamento é logo depois, de 31 de outubro. Ela se abre em 1 de novembro de 2020 e se fecha a 12 de novembro de 2020. 12 dias. Final da tribulação é no dia 12 de novembro de 2020. Início da grande tribulação, dia 13 de novembro, no dia seguinte. Início da guerra do Armagedon, logo depois desse dia 13. Aqui já começa, depois que ele coloca o sacrilégio terrível. E as pessoas não vão se prostrar diante da estátua dele. Aí tocou o rebu geral, né? Ele vai começar a botar as manguinhas de fora. O Espírito Santo já subiu aqui, ó. Ele sobe aqui no arrebatamento. Dentro dessa janela de 1 de novembro a 12 de novembro acontecerá o arrebatamento, pela profecia de Daniel, né? Então, o anticristo vai ficar livre, como disse a profecia em 2 Tessalonicenses 2, aquele que o impede de agir, que é o Espírito Santo, na igreja, né?
vai levar a igreja lá para o céu, um encontro com Jesus. O Espírito Santo o impede de agir, subiu com a igreja, ele está livre para agir. Então ele vai começar a grande tribulação. A pressão começa no dia 13 de novembro de 2020. Início da guerra do Armagedon logo depois, que a coisa vai piorando, piorando, começa uma guerra. Final da grande tribulação, 14 de maio de 2024. Final da guerra do Armagedon, 14 de maio de 2024. Início do milênio, 15 de maio de 2024. Final do milênio, 15 de maio de 3024. Então, eu vou fazer um vídeo com um PowerPoint também, mostrando a janela do arrebatamento com um acerto. E agora, vocês podem, poxa, mas muda toda hora? Não. Agora eu acertei. Eu tive 2 erros. Não tenho vergonha de dizer, porque o erro foi meu, não foi da profecia. A profecia não mudou em nada. Eu é que errei. Agora está certo e vou provar a vocês. Quando você faz aniversário, é no mesmo dia. Os 70 anos também, olha aqui. Começou 14 de maio de 1948. Tribulação começa em 14 de maio de 2017. Final da grande tribulação, 14 de maio de 2024. Final de 7 anos da tribulação, né? 3 anos e meio da tribulação, mais 3 anos e meio da grande tribulação, 7 anos. 14 de maio, então agora acertei. 14 de maio de 1948, 14 de maio de 2017, 14 de maio de 2024. Agora está certo. Essa data aqui tem que ser final da grande tribulação, 14 de maio também, quando completa 76 anos, 69 mais 7 anos da tribulação e da grande tribulação, 7 anos, 69 com 7, 76 anos, dia 14 de maio de 2024, fecha a profecia e vem o milênio. Ok? Então vamos em frente. Isso aqui eu estou fazendo um vídeo para vocês ficarem tranquilos e não vai haver mais mudança. Não tem mais erro. Agora fechou. Eu não posso mais mexer. Mexi 2 vezes. Mexi para corrigir, errei de novo. Agora mexi para corrigir. 14 de maio de 1948, 14 de maio de 2017, 14 de maio de 2024. 7 anos. 2017 com 7, 2024, fecharam os 7 anos da tribulação mais a grande tribulação. 3 anos e meio cada um. Agora está certo. Essa data aqui é a mesma lá de cima. Essa data aqui é a mesma daqui. 14 de maio, 7 anos. Aí fechou. Então vamos lá.